Bom dia! Seja bem-vinda a mais uma Funny Class. Hoje a gente vai falar de um movimento que é deixar o velho e se permitir crescer. Parece ser muito simples, né? Mas não é tão simples assim quanto a gente imagina. Tem muitas dinâmicas e hoje a gente vai falar em específico sobre construção de mentalidade e de que forma que você deixa esse velho, que tem a ver com pertencimento, tem a ver com lealdades emocionais, tem a ver com modelos mentais que você aprendeu ali na família de origem. Então todo esse lance de escassez que todo mundo já está cansado de saber, de tudo que você aprendeu e copiou. Porque basicamente assim, a visão de mundo que a gente tem na vida adulta, na verdade é o que os pais ensinaram pra gente e que a gente copiou e colou através do exemplo deles. Então por isso que não é tão simples assim a gente crescer. E principalmente quando se trata da própria vida, da própria existência, do próprio profissional. Muitas vezes a gente tem amarras ali embutidas e a gente vai falar sobre essa dinâmica, tá? Que a própria mãe cobra a vida que deu pra gente. Então muitas vezes a gente quer ir pra frente, quer caminhar na vida, quer ir em direção aos nossos sonhos, a nossa realização, a nossa felicidade. Quando a gente fala de realização, felicidade e sonhos, a gente fala de um feminino. E muitas vezes a mãe, ela te segura, ela não quer que você vá. Porque ali você está carregando dores inconscientes, você está carregando responsabilidade sobre ela e principalmente culpa. Então tudo isso de honra, de pertencimento e de lealdade, a gente sente um sentimento de quase morte. Bert Hellinger fala sobre isso, que é uma falsa sensação de morte. Então quando a gente está prestes a ir, a subir um novo nível, a viver o que as nossas ancestrais não tiveram, que a nossa mãe não pôde viver, naturalmente a gente sente uma culpa, sente uma sensação de morte, como se a gente estivesse realmente presa. E por que isso acontece? Às vezes a gente quer honrar a vida que a mãe deu pra gente, literalmente pagando com a nossa vida. Tem pessoas até que ficam doentes e em casos muito extremos até dão a vida literalmente para essa mãe, que inconsciente também está cobrando isso. Então essa é a dinâmica mais profunda, tá? Que impede a gente de ir em direção aos sonhos, de praticar a realização. E uma das coisas que você precisa entender é essa construção de mentalidade, porque tem uma forma de combater isso, uma forma prática, uma forma que vai exigir de você também um compromisso, também responsabilidade e também desafios, tá? É onde você vai desconstruir esse eu criado, ok? Então vamos lá, desde o início, para você entender bem essa trajetória e como que funciona. A gente tem modelos mentais, estruturas psíquicas, que a gente modela o nosso ambiente. Quando a gente é bem pequenininho, quem insere a gente no mundo é a nossa mãe. Então, tudo relacionado ao outro, a gente fala sobre mãe. Então, ali é a primeira relação que você tem com o outro. Muitas vezes, a gente é ensinada que para ter o amor, a gente precisa fazer. Por isso, muitas vezes, a gente também se cobra a produtividade. Preciso ser produtiva, preciso estar em ação, preciso estar fazendo, porque se eu não for boazinha, se eu não agradar essa pessoa, eu não tenho amor. E com quem que você aprendeu isso? Com a sua mãe. Possivelmente ela foi assim e possivelmente você também precisou ser assim para receber algo dela. Então, quando a gente fala de merecimento, que é o tema principal aqui dessas próximas 2 semanas, que a gente vai fazer um movimento muito legal com desafios aqui, e para as mentoradas tem uma guiança exclusiva e uma aula também, é que nessa questão de merecimento, a gente copia e cola. Então, o merecimento, a gente por si só já é merecedora da vida, já é merecedora da abundância, a gente já tem. Tudo já se é permitido, até porque toda a sua ancestralidade já pagou o preço, tanto para que você tivesse vida, quanto vida em abundância, como está na Bíblia. Então já se é permitido. Então, como já se é permitido, por que é tão difícil a gente vivenciar isso? E aqui tem esse pertencimento, que é onde a gente olha também para a questão do merecimento e acredita que a gente precisa fazer para ter. Só vou ter dinheiro se eu trabalhar muito. Só vou ter admiração se eu for boazinha. Só vou ter conquista profissional se eu fizer tal coisa. Só se eu me graduar, me especializar e ficar a vida inteira se especializando e não saio do lugar.
Por quê? Existe um buraco gigante aí, que é essa falta de reconhecimento ou de amor materno, que impede a gente de se sentir realizada, de se sentir próspera e de realmente ir em direção à vida. Muitas vezes a gente trava. E essa energia do campo que está bem forte, que inclusive eu trabalhei energeticamente para a gente acessar, para trazer uma orientação real aqui para vocês, que façam diferença na vida, que vocês consigam entender e se alinhar também. Ontem eu postei um vídeo lá no YouTube, se você ainda não viu, veja, que tem atualizações energéticas. Então tem uma onda de energia muito, muito propícia para a gente experienciar o merecimento e a abundância. Mas, para que a gente possa vivenciar o que a vida está proporcionando a gente precisa crescer. A gente precisa deixar o velho, a gente precisa desapegar. Então aqui tem um ponto principal do desapego, que é você decepcionar. Muitas vezes a gente fica preso a velhas situações, a velhos hábitos, a velhas pessoas, a velhos ambientes, além desse pertencimento, de você pertencer, de você estar seguro em algo que você já conhece, que as pessoas chamam de zona de conforto, né? Isso na psicanálise também é um estilo comportamental, são visões de mundo que você aprendeu na infância, e Bert Helling fala que é o pertencimento. Então vê como tudo está linkado? E aqui você tem essa zona de conforto que você já é adapta, você já entende, você dificilmente vai sair disso porque você se sente pertencente. Eu pertenço a esse núcleo, eu pertenço a essa mentalidade, eu pertenço a esse teto financeiro. Se todo mundo que eu conheço ganha 5 mil, eu vou ganhar 5 mil. Se a minha família só chegou aos 10k, eu vou possivelmente ficar muito presa por muito tempo aqui nesses 10k, vão me sabotar para não subir. Tudo isso tem a ver com esse pertencimento, com essa adaptação, de se sentir segura no lugar que você está. Então esse desapego ele vai te exigir um desconforto no início, de ir para novos ares. E aqui os modelos mentais que a gente tem, então, por exemplo, aqui modelos mentais eles podem muitas vezes ser inconscientes. Então você pode mentalizar dinheiro ou crença sobre abundância ou sobre si mesma que a sua mãe tem, que a sua avó tem, que a sua família tem, que as pessoas ao redor têm. E por isso que o ambiente é muito importante. Então anota aí, nas próximas semanas, eu quero que você se desafie a estar em ambientes diferentes. Ambientes que te tiram da zona de conforto. Vou dar um exemplo. É muito difícil para mim, Fanny, ir num lugar chique, caro e comprar o que eu quero. É muito difícil eu ir num restaurante porque eu sei que lá é muito caro. Por que a gente nem quer olhar o preço, nem quer ir lá experienciar? Muitas vezes a gente tem medo até de saber o preço, de olhar. A gente nem tem a curiosidade de ir lá no site ver quanto é, ou ir lá no restaurante perguntar como funciona, porque a gente não se sente o quê? Merecedora. Então o merecimento ele é muito complexo, tá? Aqui a gente vai entrar em poucas vertentes para ser de um jeito mais prático, mas a principal questão é isso, é a culpa, a lealdade e o pertencimento. Então se você não se sente pertencente àquele meio, àquele lugar, àquele ambiente, você vai se sabotar. Você não vai ter nem coragem de chegar perto daquele lugar. E como é que a gente muda isso? De um jeito prático para vocês. Ambiência. Vai lá no restaurante que você tem medo. Sai da sua zona de conforto. E quando você estiver no ambiente, você fala para o seu corpo, corpo é seguro. Porque o seu corpo também vai dar reações, tá? Você vai sentir palpitação, você vai sentir acelero, você vai sentir dor de barriga, você vai sentir vontade de vomitar, labirintite, vai ficar tonta, vai ter uma gripe antes do dia, tudo isso para o seu corpo te defender. Então a gente tem mecanismos psíquicos de autodefesa, que são mecanismos de defesa, que chama. Então o seu corpo, como um bom defensor, ele vai falar assim, opa, mas como assim você está indo para um ambiente novo, para um lugar novo, que eu não conheço, que a sua mãe falou que é ruim, falou que a gente não tem condições a vida inteira, 30 anos você tá assim, como é que você vai mudar o padrão do nada? Aí o seu corpo buga, para te proteger. E como o nosso corpo é um organismo vivo, é uma inteligência, é energia, a gente pode conversar com o corpo e dar comandos, que é a tal da reprogramação mental, e literalmente funciona muito bem.
Quando você estiver desconfortável em um ambiente novo, numa situação nova, que você começa a bugar, você fala pro corpo, respira um pouquinho, se tiver como, vai no banheiro, fecha o olho e fala, corpo, já foi há muito tempo. A gente tá numa outra realidade, você pode ficar seguro. É seguro estar aqui. E aí você vai se controlando e vai passando pelo desconforto da experiência. O que vai acontecer depois disso, que você experienciar? Já aconteceu comigo num restaurante, eu acho que eu até comentei em uma das lives anteriores, que me deu palpitação e eu comecei a ficar tonta, porque era muito chique. Eu falava pro meu corpo, e quando eu comia e tava tonta, eu falava pra mim mesma, calma, respira, já é seguro, você pode experienciar. Porque a gente, no fundo, isso é um grau inconsciente, a gente não se sente merecedora. E é por isso que o nosso corpo e o nosso mecanismo de defesa, ele buga. Que é como um jeito de te proteger, entende? E muitas vezes a gente também se sabota a própria felicidade, os próprios sonhos, a gente começa a anular tudo como um mecanismo de defesa. Porque a gente quer pertencer à nossa família de origem e a gente não se sente merecedora. Muitas vezes, como eu disse lá no início da live, a gente tem culpa em prosperar, a gente tem culpa em ter um relacionamento saudável, porque as nossas ancestrais não tiveram. Ou porque a própria mãe, de um jeito inconsciente, cobra isso de você. Tem vários tipos de dinâmica, mas o merecimento ele tem a ver com a mãe. O outro tem a ver com a mãe. Então, se você é muito boazinha para agradar o outro, se você tem medo de decepcionar o outro, a gente fala sobre mãe. Você tem medo de desagradar a mãe, você tem medo de decepcionar a mãe, você tem medo de ser julgada pela mãe. E muitas vezes a gente quer reconhecimento do outro, porque na verdade a gente quer reconhecimento da mãe. E isso é o ponto principal, porque a gente sempre vai esperar do outro coisas que a gente não tá dando para nós mesmas. Que essa é a grande questão. Então a maior parte do autossabotador, daquilo que você não tá conseguindo viver, de não se sentir merecedora, tem a ver com a nossa mãe, tá? Feminino, mãe. E essa ambiência, sair dessa zona de conforto e falar pro seu corpo que tá tudo bem, vai te trazer novos ares. Então a única forma, aqui eu volto a repetir para vocês, a única forma mais objetiva que tá dentro do seu alcance, que é você assumir essa responsabilidade e falar, Fanny, pelo amor de Deus, eu quero mudar minha vida. O que eu faço? Experiencie, ambiência. Então siga pessoas que falam sobre o que você acredita, faça cursos, mentorias, onde essas pessoas já chegaram no patamar onde você quer chegar, porque o outro só consegue te transformar se ele passou o mesmo percurso. Se ele já tá no outro caminho, ele consegue te puxar ali pro lugar onde ele tá. Frequente lugares onde tenham novas mentalidades, lugares chiques que você acha que é impossível, lugares que você fala, meu Deus, era meu sonho. E muitas vezes a gente tem um sonho, nossa, eu tenho um sonho de ir num restaurante, mas ele é super fino. E aí a gente nem olhou ainda, a gente nem tem a coragem de olhar quanto é, como que faz, de que forma que acontece ali, que roupa que você tem que usar para ir. Às vezes a gente nem se sente merecedora de pisar no lugar, de entrar num site e ver o preço. Então esse próximo mês a gente vai fazer esse movimento todo do merecimento, que eu vou trazer dicas práticas e orientações para vocês conseguirem sair desse meio, da zona de conforto, do pertencimento e viver outra coisa. Eu tava conversando com uma aluna esses dias, e ela é daqui de Blumenau. E eu falei pra ela, olha, vamos trabalhar o merecimento. E aí ela falou, tem um lugar que eu tô louca pra ir, e é super caro. Mas eu vou, porque eu tô precisando trabalhar isso. E aí eu falei pra ela, então manda pra mim, né? Pra eu ver o lugar e qualquer coisa a gente vai junto, experiencia. E foi aí que surgiu toda a ideia do movimento. E aí quando eu entrei no site, eu acredito que ela nem tinha olhado o valor ainda. Porque a gente se sabota. A gente fala, é tão caro, que você nem pensa na possibilidade de olhar pra ver quanto é. De ver como é, de pisar no lugar. E aí quando eu entrei no site, os negócios não são tão caros assim. É muito tranquilo, na verdade tá dentro do orçamento de qualquer um. Claro que é um investimento, lá é uma doceria, né? Mas aqui eu quero trazer para vocês o exemplo prático de que muitas vezes está só na nossa cabeça.
Então, muitas vezes a gente se sabota, a gente não vai nos lugares por achar que é muito caro e que tá muito distante do que você pode viver. Isso a gente fala de um merecimento, que você não se sente merecedora. Então, você nem imagina, você nem tem coragem, você nem mentaliza, você nem quer ouvir falar daquilo porque, ai, não é pra mim. Ai, é muito caro. Ah, não tá dentro do meu bolso. E aí, quando você vai lá ver e realmente, na prática, você fala, não era tanta coisa assim. Só que quando você estiver lá, as primeiras experiências, o seu corpo vai reagir como um mecanismo de defesa. Vai te dar dor de barriga, vai te dar diarreia, vai te dar dor no estômago, tonteira. E por isso que o ambiente ele é muito importante, porque você vai adaptando o seu corpo e criando uma nova realidade. E você vai mostrando para o seu corpo e para o seu mecanismo de defesa interior do seu aparelho psíquico, que é a construção de mentalidade, que não é tão dolorido assim, não é tão um bicho de 7 cabeças assim. E aí você vai aprendendo com o tempo a como conversar com esse corpo, que é um organismo vivo, que é uma energia, como eu disse para vocês. E aí você vai falar para o seu corpo assim, eu estou em um ambiente seguro, tá tudo bem eu vivenciar outras coisas. E aí, através da experiência e da ambiência, porque aí você tem que fazer o dever de casa, seguir pessoas, se orientar, ver lives, fazer exercícios, fazer mentorias, experienciar novos ambientes, conviver com pessoas que você fala, nossa, eu me sinto tão estranha de conversar com essa pessoa, ai, mas ela tá tão distante de mim. Parar com esse pensamento e começar a se desafiar. Lidar com o desconforto, literalmente peitar esse desconforto e essa desconfiança toda que vem e adaptar o seu corpo. Com isso, o que vai acontecer? Você vai ir rompendo a bolha. Então, é como se você estivesse aqui nessa bolinha, dentro do que você conhece, dentro da sua zona de conforto, baseado nos seus modelos mentais, na crença que você tem sobre si mesma, sobre o dinheiro, sobre a abundância, sobre se sentir merecida. E aí você vai inflar essa bolha e vai experienciar um ambiente chique, vai experienciar nova mentalidade, então você vai passar por uma construção. Você vai desconstruir um eu que foi criado lá dos pais, que ali você vai ter que lidar com a culpa, com o pertencimento, vai ter que desapegar, vai ter que lidar com a ideia de decepcionar os pais. E ali você vai para uma outra bolha. E cada experiência que você vive, cada coisa que você aprende, cada forma de ver o mundo diferente, conversando com essas pessoas, e a internet está aqui para isso, né? Graças a Deus que hoje tem essa facilidade, você começa a ver o mundo de uma forma diferente. Então aquilo que é o velho, você vai falando, opa, não é um bicho de 7 cabeças, não é tão prejudicial assim quanto eu achava. E ali, através de cada experiência, você vai inflando a bolha. Quando você menos perceber, você vai estar muito distante do ponto inicial, muito distante da sua família de origem. E aí você já vai estar vivendo outras coisas e ali vai ter um outro desafio de permanecer, de continuar crescendo, tá? Então esse seria a maior dica prática para vocês. A gente vai fazer isso na próxima semana de um jeito mais pontual. Eu vou dar uma dica para vocês e vou passar orientações, exercícios, desafios, né? Para vocês seguirem essa parte do merecimento e aproveitar bem essa energia que está propícia para a gente crescer e ser abundante. Então tem coisas que a gente precisa deixar para trás e uma forma de ver o mundo, que é isso que eu tô trazendo aqui para vocês, que é uma construção de uma nova mentalidade, tá? Então essa construção de mentalidade é você copiar novos modelos mentais, seguir as pessoas, ter exemplos dessas pessoas, novas visões de mundo, para conseguir alcançar o outro patamar que você quer. Então aqui a gente fala sobre o desapego, né? Desapegar das pessoas, desapegar do ambiente de trabalho, desapegar das coisas velhas. E tudo isso vai exigir de você, além do desapego, um soltar e um entregar muito grande para o fluxo da vida. E uma das grandes dicas que eu percebi sobre abundância é que o dinheiro, eu falo sobre isso numa mentoria específica, né, sobre dinheiro e mentalidade, mas aqui eu vou dar um spoiler para vocês. O dinheiro é uma frequência, dinheiro é energia, abundância é energia. Então ele precisa estar focado na felicidade e na realização. Esse é o maior segredo
e também é contraditório ao que a gente foi ensinado na nossa coletividade, né, no mundo, e também na nossa família de origem. Então, o que falaram pra gente? Se você não trabalhar, você não tem. Se você não guardar, vai faltar. Ah, mas se você não tiver uma reserva de emergência, você vai precisar. E tudo isso é uma construção de uma mentalidade e de um pertencimento que a gente fica aqui remoendo isso. E o que é contraditório sobre o dinheiro? Quanto mais você solta o dinheiro, por incrível que pareça, mais ele vem para você. Porque o comando que a gente não aprendeu com a nossa família de origem, na nossa sociedade é que a abundância, ela é manifestada na natureza. A natureza não tem falta. Você pode reparar que é um cocôzinho que cai, um negócio que cresce, passarinho que se alimenta, que alimenta o outro, que já cresce uma árvore de novo. E a vida é assim. O dinheiro, ele precisa de um propósito. Então, se você fala, eu vou ter uma reserva de emergência, o dinheiro fala, opa, tá bom, vou servir ao propósito que essa pessoa me deu. Vou estar aqui e quando tiver uma emergência, eu vou se manifestar. E geralmente vai ter uma emergência, porque esse é o comando e esse é o propósito. O dinheiro serve à vida e serve a você. Então, muitas coisas que a gente precisa adaptar é que o dinheiro, ele é feito para a realização de sonhos, que é o segundo pilar do curso que eu falo, que é além da sobrevivência, que são as coisas básicas, comida, bebida, roupa, enfim, higiene pessoal, ele vem para a realização dos sonhos, não para os outros, não para reserva de emergência, não focado na falta. Então, quanto mais você solta esse dinheiro, você dá o comando para o universo assim, nossa, eu tenho tanto dinheiro, que eu nem me preocupo em soltar, em gastar comigo mesma, em investir em mim mesma, em me sentir realizada com o que eu ganho. Logo, essa frequência vai ser manifestada no universo e você vai falar pro dinheiro assim, você tem um propósito em me servir. E é incrível que, como um passe de mágica, o dinheiro vai grudar em você e o dinheiro vai se manifestar e quando você vê, tá caindo pix, é coisa que vem, é não sei o que, e um monte de coisa de várias formas, não apenas do seu trabalho também, como a gente é ensinada. Então tá vendo que aí tem alguns furos que a nossa sociedade não passa pra gente e a gente tá muito preso, enraizado em crenças nesse meio particular aqui, que é do nosso pertencimento familiar, né? O desapego, ele fala também sobre isso, de você desapegar dessa ideia de que vai faltar e de que o dinheiro, ele precisa ser retido, guardado. Quanto mais você segura o dinheiro e fica preocupada, tá? As mulheres não podem ter preocupação. Com o longo do tempo eu percebi que a preocupação, ela trava muito a energia do fluir e da leveza feminina. Quanto mais a gente está preocupada, mais as coisas travam na nossa vida. Ai, Fanny, então quer dizer que eu nunca mais vou me preocupar? Não, a gente naturalmente se preocupa. Mas é você saber lidar com isso e soltar todas as vezes. Confiar no universo. Aqui a gente fala sobre uma entrega, uma confiança, onde você vai soltar a ponto de entregar algo maior, né? Que é essa consciência superior, que é a vida, que é Deus, que é o universo. E confiar. Você confia tanto em você mesma e em Deus que as coisas não faltam. Não existe falta dentro da sua vida. Então essa é a maior virada de chave, tá? Então, além de você olhar de uma forma diferente, construir uma nova mentalidade, você vai precisar desapegar de pessoas, de lugares, de crenças e até de si mesma. Tem versões nossas que a gente tem um apego muito profundo, que às vezes até é inconsciente, que a gente não se permite vivenciar coisas novas, porque a gente está aqui acomodada com o velho, com o que a gente criou de nós mesmas. E às vezes o que acontece nesse processo de desconstrução? A gente vai precisar encarar esse novo eu. E esse novo eu a gente não conhece. A gente não sabe quem ele é, o que ele gosta. E aqui às vezes a gente se desespera nessa linha entre não sei o que eu sou e também não sei o que eu me tornei. O que eu preciso deixar e o que eu preciso ter, o que eu quero ser. Então a gente fica muito presa nessa linha. Qual a dica prática para vocês? Desapega do velho, agradece essa versão, entenda que você está em construção de um novo eu. E esse novo eu, ele está em outro nível e ele vai te levar para o caminho que você quer chegar.
Então o universo ele não te dá já pronto tudo que a gente quer, a gente tem que crescer, igualzinho uma planta. A gente é uma semente, depois a gente é um fruto, e depois a gente é uma árvore, enfim. O que acontece? Nesse movimento de desconstrução, você vai ter que se construir de novo. Que é isso que eu falei, do ambiente, da nova mentalidade, de fazer mentorias, de investir em si mesma, de seguir pessoas e se conectar com pessoas que têm uma visão diferente, que te tragam uma percepção diferente, que você fala assim, caramba, o que ela tá falando ali tá me abrindo coisas. Nossa, eu entendi de um jeito diferente, senti assim. E o que vai acontecer? Aquela plantinha ali, aquela semente que está plantada há muito tempo, que você não está afim de crescer, que você está acostumada com a sua zona de conforto, que você está acostumada com seus tetos financeiros, que você não quer o desconforto, essa semente ela vai ficar ali, ela não vai crescer. Mas se você olhar o mundo de uma forma diferente e nesse percurso construir uma mentalidade aos poucos e ter paciência com você, tá? Porque até então você não sabe quem você vai se tornar. Você não faz ideia de quem você é ainda. Você está desconstruindo uma versão que você descobriu que as crenças são dos seus pais, que o que você vive são ciclos repetitivos da ancestralidade, que o que você acredita, de repente, não é tão benéfico assim para você, que na verdade te puxa para trás. Então você está desconstruindo. E aí nessa construção a gente precisa ter muita calma e paciência nesse percurso. Que ali você vai estar lidando com uma nova pessoa que é você mesma. Você ainda não se tornou. E não tem nenhuma forma lógica da gente falar, semana que vem eu vou reparar que eu já mudei, que eu sou uma outra pessoa, que eu tenho clareza de onde eu vou. Não tem. É meio que do nada. Do nada passam uns meses, passa um tempo, passa os anos e você fala, nossa, eu já me tornei uma outra pessoa. Então esse processo, ele não é racional, ele é muito do fluido. E aqui a gente fala desse feminino, de entrega, de fluir. A vida muitas vezes está a nosso favor, não contra a gente, como ensinaram. Que a vida te traz dificuldades, que a vida não sei o quê, e a dificuldade ela te traz uma oportunidade de crescimento. Então toda vez que vier um desafio, e nesse próximo ano vai vir muitos desafios, a gente está com uma energia diferente para a gente crescer. Então, se desafie a estar em ambientes, a estar com pessoas, a aprender novas coisas, a fazer terapia, a fazer coisas para si mesma, experienciar, porque através da experiência, a ambiência, ela muda a genética, ela muda o seu DNA. Então, tudo que você aprendeu lá na família de origem, se você tiver com pessoas diferentes, se você tiver em lugares diferentes, com visão de mundo diferente, é muito mais fácil de você crescer e ir para um outro nível, tá? Então, além de você ter essa paciência com você mesma e desapegar, você ter na mente que você não vai saber a pessoa que você vai se tornar ainda. E é conviver com essa ideia, sabe? De ir no percurso, no caminho, um dia de cada vez, no seu presente. Sempre buscando melhorar, mas também com paciência, porque assim como a borboleta, a gente precisa entrar num casulo, a gente precisa se desenvolver internamente e cada um tem um tempo natural. Tem pessoas que são mais rápidas, tem pessoas que não, então depende muito do aprendizado. E é você se propor a isso, a ser amorosa com você mesma, tá? Tudo isso aqui a gente fala de um feminino. Soltar, entrega, merecimento, experiência, vida, realização, sonhos, sutileza. Tudo isso a gente fala de um feminino. Então, aqui também te traz uma oportunidade muito linda de reconexão com você mesma. Que nesse percurso de construir uma nova mentalidade, um novo eu, você vai aprender o que você gosta. Quem é você agora? A sua versão atual. Que música que você gosta? Que ambiente que você gosta? Que comida que você está preferindo? E a gente muda conforme o tempo. E a gente também precisa aproveitar a nossa própria companhia. Entender quem nós somos. E esse processo é muito bonito, tá? Exatamente, a Mara falou, desapegar do velho para dar espaço para o novo. Exatamente. A gente não consegue receber o novo, o que a vida está propondo a gente, uma nova mentalidade, um novo patamar de vida, se a gente está apegado ao velho. E o desapego, ele é muito difícil, né? Da gente conseguir, às vezes, soltar ideias, soltar crenças, soltar visões de mundos que não servem mais, pessoas, lugares, ambientes. E a gente precisa, tá?
Aqui eu vou dar uma dica prática para vocês também, que é fazer a limpa em casa, jogar tudo que é velho fora, tudo que tá quebrado, roupa que não serve mais, eletrônico que tá estragado, um monte de coisa. Joga fora, que isso também abre espaço de uma forma energética para você receber o novo, tá? Semana que vem eu vou deixar aqui alguns posts e nos stories também e no nosso grupo algumas coisas para vocês fazerem de desafios e também de exercícios mais práticos que vão trabalhar o merecimento em si. Então, novas experiências, novos hábitos, de que forma que você tem que ver isso para você construir essa nova mentalidade, tá? Então, eu quero também que vocês se desafiem, estejam muito abertas a esse movimento, que a vida tá trazendo isso pra gente, e experiencie. Experiencie, comente, manda lá no grupo, escreve no post, manda pra mim, fala o que tá acontecendo, que você foi experienciar e o corpo bugou, o que você fez, como que você agiu, de que forma que você olhou, o que veio pra você, porque isso também ajuda as outras mulheres, porque nós somos uma só. O feminino, ele traz muito esse coletivo. E quando uma trabalha aquilo em si e compartilha, as outras também se curam com o próprio depoimento, tá? Eu também tô passando por mudanças aqui de casa, na minha vida pessoal, financeira, profissional, que tem alavancado muito, de uma forma exponencial. Exponencial é tipo 2 vezes, né? Se duplica, duplica, duplica e duplica. E eu vou trazer alguns insights pra vocês nas próximas lives também em relação a isso, que a vida ela não é assim. Quero faturar milhões amanhã, e amanhã você já tem. A vida vai te trazer desafios, lugares, pessoas, mudanças, circunstâncias, ambientes, nova mentalidade, para você duplicar. Então você sai de um lugar, duplica, vai para o outro, duplica, vai para o outro, até você chegar no seu objetivo final. Isso demanda tempo. Então, para você receber o que você almeja lá na frente, que é a sua meta final, a vida ela vai te trabalhar. Então você vai crescer nesse período e se tornar a pessoa equivalente, a pessoa propícia a receber o que você quer, entendeu? Esse é o grande jogo. Queria comentar também com vocês sobre... Eu anotei aqui. Isso, sobre a mãe. Tem uma dinâmica que acontece com a maioria de nós, de uma forma inconsciente, que é quando a mãe cobra a vida da gente. Então, muitas vezes a gente tá querendo crescer, querendo viver novas coisas, e a gente estagna. Ou parece que a gente se sente incapaz, é como se a gente não desse conta, é como se assim, nossa, mas é muita coisa pra mim, eu não tenho tempo, é muita coisa pra resolver. Tudo isso é desculpa pra você não crescer. E o que acontece ali? A maioria de vocês são salvadoras e vocês se veem de uma forma maior do que a mãe. Porém, nesse objetivo, perante a vida, você se sente pequena. Então é como se assim, você aqui olhando para sua mãe, você se sentisse grande. E aí, para sustentar essa grandeza toda, o que você vai fazer? Assumir responsabilidade das pessoas, assumir dores e cargas ancestrais, assumir muita coisa que não tem a ver com você, é mais alheio da vida das pessoas, fazer 1 zilhão de cursos, 1 zilhão de doces e comidas. Então você vai sempre preencher esse buraco. Parece que ele nunca tá pronto. Você nunca tá realizada com você mesma, com a vida, com algum aspecto da vida em si. Por quê? É esse buraco que falta do amor da mãe. E a gente só consegue receber a vida, receber o amor da mãe, quando a gente se coloca nesse lugar de filha, que é de menor. Nesse lugar de se colocar como menor, assumir o seu lugar, você vai falar assim para sua mãe: mãe, eu te entrego tudo que não serve, toda a responsabilidade que eu peguei, me desculpa se eu te julguei. E ali você vai entrar num percurso de redenção, de entrega, de tipo, mãe, eu desisto de ser quem você esperava de mim, de ser maior que você, de me sentir melhor do que você, de julgar você de alguma forma. E aí você se coloca no lugar como menor. Ali você recebe a vida, ali você recebe o amor, porque você já tem o amor da mãe, apesar de inconsciente ou de uma forma energética você não sentir, ali você recebe. E aí, nesse movimento, você também começa a receber do universo, receber abundância, receber elogios, receber bênçãos da vida. E aí você vira e deixa a sua mãe,
aceita tudo como foi. Corta todos os laços, todas as coisas de responsabilidade que você absorveu dela, dores inconscientes dela, da ancestralidade feminina, e olha para sua vida, para frente. E aí quando você olhar para frente, você vai precisar de uma permissão para crescer. Porque até então você está sendo filha ali e você se sente incapaz perante a vida. Você se sente superior à mãe, mas incapaz perante a vida. Exemplo. Nossa, meu sonho tá muito distante. Ai, aquilo não é pra mim. Ai, eu não me sinto merecedora. Ai, eu sinto culpa. Ai, eu travo. Ai, eu procrastino. É tempo que me falta. Eu não tenho tempo pra nada na minha vida. Tudo isso é desculpa. Por quê? Porque você se sente menor perante a vida. Então, quando a vida vem pra você e fala, opa, bora crescer, bora agir, bora movimentar, você, ai, não vou, não posso. Não me sinto pronta. Ai, não é o momento. Ai, que não sei o quê. E a vida tá te cobrando. E o que você quer tá logo ali na frente. Só que você precisa crescer. E você entende que aqui a gente fala sobre deixar o velho e um desconforto que é muito mais profundo do que a gente consegue imaginar? Que aqui você vai ter que lidar com a decepção. E o momento exato que a gente cresce, que a gente se torna adulto, é quando a gente olha pra mãe e entende, meu Deus, eu vou decepcionar minha mãe. Eu não fui e não serei a pessoa que ela imaginou, que ela gostaria. E ali vai vir um sentimento de quase morte, vai vir uma dor muito profunda, mas é nesse momento que você cresce. Que você finalmente deixa e convive com a ideia de decepcionar a mãe. E isso é muito, muito pesado, porque a maior parte dos filhos tem isso. A gente não quer decepcionar os pais. Na verdade, a gente busca tanto a realização fora, alguém que fale pra você o quanto você é boa, o quanto você é especial, o quanto você é uma boa amiga, o quanto você é uma mulher batalhadora, que se dedica. Por que a gente espera tanto isso fora do outro? Porque a gente queria isso da mãe. A gente queria que a mãe olhasse pra gente e falasse, nossa filha, você assumiu as minhas responsabilidades, você assumiu o lugar do seu pai, você fez muita coisa por mim. É isso que a gente espera da mãe. Só que isso nunca vai acontecer. Dificilmente a mãe vai ter esse nível de consciência de olhar pra você e reconhecer tudo isso, que foi o seu sacrifício em amor a ela. E é por isso que vai doer. E aí quando doer, quando você finalmente deixar pra lá, deixar de lado, deixar a mãe com o que é dela e olhar pro que é teu, aí sim você cresce. E esse percurso ele vai doer, ele vai ser uma sensação de quase morte e você vai se tornar uma nova pessoa. Que tem a ver com essa mentalidade também. Então ali você vai construir novas coisas, você vai encontrar novas pessoas, você vai alcançar outros tetos financeiros muito diferentes da sua mãe. E ali você não vai ter culpa, porque você já resolveu isso. A gente só tem culpa quando a gente não olhou ainda para o passado e deixou o que é da mãe com a mãe. A gente se sente culpada porque a gente não quer decepcionar ela. Então, quando a gente está vivendo a nossa vida, quando a gente está vivendo experiências diferentes e a gente se sabota, fala que não tem tempo, não compra o negócio que precisa para você, não se dedica, o que você está falando inconsciente? Nossa, eu me sinto muito culpada, eu não posso fazer isso com a minha mãe, eu vou estar decepcionando ela. A minha mãe não teve, eu não posso ter. E aí você fica presa nisso e não cresce na vida. E o mais interessante também, tá? O que você quer e o que você busca, que tá logo ali na frente. Você só precisa deixar a mãe ali resolver esse processo. Ele vai te exigir também responsabilidade. Muitas vezes a gente não se permite crescer porque a gente acha que vai ter muita mais responsabilidade. E outra chave para vocês que eu ensino, tá? Lá na Metamorfose Feminina, sobre o dinheiro, que é assim, quanto mais dinheiro você tem, mais responsabilidade você tem. Sempre. Quanto mais você tem coisas que você almeja, sei lá, uma casa maior, mais responsabilidade você tem. Um emprego melhor, mais responsabilidade você tem. Um casamento saudável, mais responsabilidade você tem. Por que a gente se bloqueia? Ah, eu não quero. Eu já tenho responsabilidade da minha mãe, do meu irmão, dos meus filhos, dos meus sobrinhos, dos meus amigos. Eu sou mãe de todo mundo, eu tenho tanta responsabilidade. Sou mãe dos meus clientes. Como é que eu vou olhar pra minha vida e vou ter mais responsabilidade ainda? Eu não, eu vou ficar aqui. E aí você não vai, você não cresce, você não se permite crescer,
Porque você tem medo da responsabilidade. Como que a gente resolve essa dinâmica? Deixando o que é dos outros com os outros, cortando as responsabilidades, sabendo falar não, sabendo se posicionar, e claro que isso é um processo, né? Se você tiver ajuda, uma mentoria, alguém que te conduza, melhor ainda, porque ali você vai ser mais pontual nesse sentido. Quando você deixar a responsabilidade que não é sua, você vai ter espaço. Lembra que a Mara comentou aqui, desapegar o velho para dar espaço para o novo? É isso. Você vai abrir espaço que antes você estava cheio de responsabilidade e não estava conseguindo viver a própria vida, porque estava vivendo a vida dos outros, da mãe. Os outros é sempre a mãe, né? A gente repete o ciclo nos outros. E aí você deixa a responsabilidade e abre espaço para viver a sua própria vida. Ali você vai se permitir crescer, e aí você vai olhar para o seu foco, para o seu objetivo, para o seu dinheiro, para o seu profissional, para os seus clientes, e vai falar assim, agora sim eu tô pronta. Não preciso de mais um curso, não preciso de mais tempo, não preciso de sei lá o quê, porque a gente fica projetando coisas fora. Preciso de mais um doce, preciso de mais um cigarro, você não precisa de mais nada, você já é completa. Ali é quando você assume o seu tamanho e você cresce. Deixa tudo que foi como foi, deixa as coisas que não são suas e aí você olha pra frente. E é só assim que a vida começa a te acompanhar e trazer esse movimento. Porque quando você cresce, se posiciona perante a vida e fala, eu estou pronta, eu já tenho tudo que eu preciso, a vida ela vai fazendo assim, ó, naturalmente. A vida é fluida, então ela vai te trazer lugares, situações e do nada você já vai estar mudando, você já vai estar fazendo. E esse é o movimento da vida, leve e fluido. Se não tá leve e fluido, se você não se sente realizada em algum setor da sua vida, se você não se sente merecedora, é porque você tá nessa dinâmica, essas duas dinâmicas que eu falei. Por isso, para você que é aluna e mentorada, eu vou ter uma aula exclusiva para você e uma guiança resolvendo toda essa situação aqui, trabalhando um pouco disso. Para você que não é aluna, entra no grupo, a gente vai ter alguns desafios, algumas coisas que vão movimentar também esse ritmo da ambiência, de uma construção de uma nova mentalidade. E se você quer realmente resolver a sua vida de uma forma prática, de uma forma pontual, para olhar para tudo isso e realmente estar pronta para vivenciar a vida, que é o seu feminino com abundância, viver 2025 com tudo que ele está trazendo, porque ele está trazendo muito movimento, ele está trazendo muita abundância mesmo, tá? Acredite, a energia está muito forte, mas você precisa de responsabilidade. Você precisa olhar para tudo isso que eu falei aqui e decidir, eu quero realmente mudar a minha vida e eu vou fazer algo a pró disso. E com certeza você não vai se arrepender, porque além das energias estarem muito propícias para isso, ali você já começa a assumir um lugar que é teu, que é eu sou responsável pela minha própria vida. Porque a gente acaba correndo da responsabilidade de tanta coisa e peso que a gente tem para resolver dos outros. E a gente esquece de si. Então tem formas de olhar para isso, tá? No mais, esteja com a gente nas próximas semanas. Vamos ter muito rolezinho do merecimento. Vai ter desafios também para vocês. Vai ter posts interessantes sobre tudo isso de como alavancar, de que forma, de visão de mundo que você pode ter e uma construção de mentalidade, tá? Então, no mais é isso. Gratidão por ter assistido até aqui. A gente se fala nas próximas semanas e fica de olho, tá? Se você sentiu aí o chamado de olhar para todas essas dinâmicas de uma forma mais profunda, me chama, porque já tá quase agendado todas as disponibilidades ali para mentoria do mês de dezembro, tá? Então procura, se você quer começar o ano já, né, com chave de ouro, com tudo, ainda dá tempo de garantir a sua mentoria. Esse acompanhamento também com aulas, com bônus, com meditação, com dinâmicas, é muito legal. É pessoal também, individual teu. E aí você começa o ano com tudo, tá? Se não, só depois ali de janeiro ou fevereiro que eu consigo ter disponibilidade também, mas é dentro do sentir. Se você sentir também que precisa esperar um pouquinho, não tem problema. Mas decida, tá? Se planeja, coloca pontos, começa a assumir o seu lugar. Fala, eu tenho responsabilidade sobre a minha própria vida e eu vou arcar com ela. Quando você se sente grande, quando você cresce, a vida ela te traz mais coisas e você vai conseguindo adaptar
com a sua energia feminina, com a energia transmutadora, usufruir o melhor da vida, com muita abundância e muita fluidez. Combinado? A gente se vê e até a próxima live. Deixa eu ver quem tá aqui pra mandar um beijo. Kelly, Mara, beijo pra vocês. Bom final de semana. E a gente se vê, hein?